Muito obrigada, André, por estar aqui mais uma semana com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Débora. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos aí da audiência BMC News. Antes de entrar no mercado financeiro, só um comentário que meu filho fez ontem, quando a gente estava vendo as cenas do terremoto na Ucrânia, né? Meu caçulinha, que dos três é o que tem as sacadas mais geniais, seja de inteligência, seja de humor. 12 aninhos, né? Ele que, do jeito que ele falava ano passado, parecia que ele torcia para o Lula ganhar, porque ele só falava: se o Lula ganhar, a gente vai embora do país, né, pai? Porque eu tinha falado isso para ele em 2019, e aí ele ficou isso na cabeça, ele quer morar fora de qualquer jeito. Mas ontem, ele vendo as cenas da Turquia, ele falou: pô, papai, que bom que a gente mora no Brasil, né? E aí eu falei: puta, é verdade, né? A gente é um país que tem tudo, autossuficiente em tudo, se quiser. Não tem terremoto, não tem guerras, e enfim, é uma pena a gente não aproveitar, né, tudo isso. Infelizmente, não dá para botar a culpa só nos políticos, é óbvio que a culpa é deles por tudo que acontece aqui, mas nós que colocamos eles lá, né? Então, não tem como, né, num pé de pitanga cair a mora, né, no chão, né? O Congresso brasileiro é reflexo do povo, né? Infelizmente, a gente é um país abençoado que não aproveita todo o potencial. Era só esse comentário, sem querer ser moralista, mas o meu filho, né, vendo as cenas, falou: pô, pai, que bom que a gente mora no Brasil, aqui não tem desgraças, né? Tirando Brasília e os políticos, não tem desgraça aqui. Exatamente. Um outro tipo de problema, né? Portanto, é um problema administrável ali, né? Se todo mundo fizer o dever de casa, solucionável, né, André? Né? Exatamente, né? É um problema melhor do que, infelizmente, a gente vê aí da natureza em outros países, que realmente esse não é administrável. André, falando em relação aos nossos problemas, Brasília, eu queria entender um pouco mais, né, da sua visão, antes até de você ir para o gráfico, Eli, em si, ver exatamente como que está mostrando, aí os gráficos estão mostrando, mas eu queria entender um pouco mais da sua visão sobre essa queda de braço que a gente está vendo, né, do Executivo com o Banco Central. A gente tem discutido muito sobre este assunto aqui nos últimos dias, porque tem se intensificado bastante essas críticas, principalmente, né, em relação ao comunicado da semana passada. Agora veio a ata do Copom. A gente vê aí Lula deixando algumas incertezas no ar em relação ao Campos Neto, a essa independência, falando exatamente que essa taxa de juros no atual patamar atrapalha o crescimento do Brasil. O mercado já havia sinalizado em outros momentos também estar descontente com a taxa de juros neste atual patamar. A gente sabe disso, mas o mercado não gosta muito. A gente vê aí uma reação muito longa, muito grande da curva de juros, né, estipando muito a cada fala do presidente Lula, porque fica uma incerteza do que vai ser, né? Não que a taxa realmente agrade, não agrada o mercado não gosta dessa atual patamar, né? Já vem essa sinalização de que não vai ter esse corte em 2023, mas acho que o que pesa muito é essa incerteza sobre a autonomia, sobre esse trabalho, inclusive, né, criticado agora pelo Lula, do Banco Central, né, do Campos Neto. Eu queria entender um pouco mais a sua visão sobre esta questão. Bom, o que o Lula fala dessa taxa atrapalhar o crescimento é o óbvio, né? É o que o próprio mercado empresariado fala. Ele está falando simplesmente o óbvio. Ou seja, ele continua no palanque, né? E a gente sabe que ele mesmo já falou, né? Uma jararaca de esperteza, né? Então, ele já sabe as dificuldades que ele vai ter pela frente, ele sabe que está pegando um cenário completamente adverso, diferente do que ele pegou em 2003, né? Então, de repente, já está arranjando os culpados, né? Além do governo passado, ele está querendo já arranjar culpados, né, na atual gestão, como, por exemplo, o Banco Central. É óbvio que essa taxa atrapalha, só que a política monetária de qualquer banco central, e a gente vem vendo talvez uma falha equivalente lá nos Estados Unidos, o principal objetivo de uma política monetária é reduzir a inflação. Mas como que ela começa a atingir esses objetivos? Ancorando as expectativas.
Semana passada eu estava aqui discutindo com um militante petista no chat, ele falando que nunca ouviram falar de inflação inercial. Sim, mas a inflação inercial é mais consequência do que causa ser combatida. A inflação inercial é justamente essa dificuldade de ancoragem. Se você não consegue ver uma política, por exemplo, temos aí o arcabouço fiscal que tem que ser apresentado já que o teto de gasto morreu. O Lula fala de meta de 4 a 4,5% de inflação, né? E aí a expectativa é que isso seja definido na reunião do CMN em junho. Ontem estava um executivo do Bradesco falando, porra, junho está muito longe, estamos em fevereiro, são 5 meses. 5 meses de incerteza. Se for aumentar a meta, que obviamente vai causar mais impacto na ancoragem da inflação, mas que se defina essa nova meta agora, né? Se é que vai aumentar a meta, que se defina agora, para o mercado já lidar com isso, tirar essa incerteza. O mercado odeia incerteza. Então, arcabouço fiscal, incerteza. Meta de inflação, incerteza. Agora, né, essa notícia que você trouxe, que ontem, né, o Haddad tinha comentado que os novos diretores de política monetária iam ser alinhados, né, ou alinhados com o Roberto Campos Neto. Hoje o Lula já falou que pediu para procurar os que não sejam alinhados para fazer contraponto, né, no Copom. O Copom é um colegiado, é um comitê, como o nome diz, para definir a política monetária. Então ele já quer botar pessoas lá que defendam, né, a redução da taxa de juros ou até não permitam novas altas. Eu achei a ata do Copom de hoje um pouco até hawkish nesse sentido, né? No momento que ele deu muita ênfase da dificuldade de fazer a ancoragem da inflação, que são 2 pontos que ele chamou a atenção, um deles foi esse, a ancoragem da inflação no longo prazo, né? Então, o que o Lula está fazendo está simplesmente atrapalhando, detonando, destruindo o trabalho que já vem sendo destruído, né, nos últimos meses, de ancoragem das expectativas de inflação. Se a gente for lembrar, por exemplo, a PEC da transição, que trouxe incertezas pra cacete, a gente acompanhou aqui, né, diariamente, eu comentei nas terças-feiras, né, e vai ser 200 bi, vai ser 800 bi, se for 800 bi, vai comer todas as economias da reforma da Previdência, vai ser quanto? Vai ser 1 ano, vai ser os 4 anos, enfim, a gente acompanhou isso. A PEC da transição, apesar de ter sido aprovada ano passado, ela foi uma PEC desse atual governo, porque o governo anterior simplesmente abandonou o barco, sumiu, o avião ficou sem piloto no dia 30 de outubro. E aí o governo não era de transição, o governo assumiu dia 1º dia 2 de novembro, feriado, né, assumiu dia 3 de novembro. E toda a articulação política da PEC da transição, etc., e toda a negociação de cargos que deve ter rolado, uma série de coisas, já aconteceu no outro governo, trouxe incertezas, ou seja, a política monetária ela está refletindo já os desafios fiscais, né? E o Roberto Campos Neto vem falando isso desde reuniões passadas, de que política monetária anda junto com a política fiscal. O Banco Central faz política monetária, o governo tem que fazer a política fiscal. E já mandou a mensagem, se os dois não convergirem, vai ter que mexer na política monetária. Ou seja, é o próprio governo que está sabotando o governo. Talvez pela dificuldade de saber que o ano vai ser um ano extremamente desafiador para o Brasil e também para o mundo. Não é só a questão do Brasil, né? É a questão mundial aí de recessão. Ontem a Janet Yellen falou, isso que não tem esse combate, né, de governo com o Banco Central lá nos Estados Unidos, lá é completamente independente, né? Mas tem, por exemplo, a relação aí do mercado com o Fed, né? E o Powell está realmente, apesar dos
eu achei até o discurso inicialmente dele na quarta-feira, a coletiva, hawkish, né, no momento que ele usou no plural pela primeira vez, mais aumentos, né? Então, até quarta-feira passada se falava se apostava que o último aumento seria esse agora, fevereiro, né, o de 0,25, e que março já não teria. Agora ele já deu a entender que vai ter em março e depois na próxima reunião, em maio. Inclusive, o número de apostas que vai ter corte esse ano já caiu para 10% lá nos Estados Unidos. Então, lá o mercado está apostando contra o Fed. Aqui é o governo apostando contra o Banco Central, né? E aí o que acontece? Em ambos os casos, as expectativas de inflação, que é o primeiro passo para depois a inflação começar a ir para o centro da meta, lá 2%, aqui eu acho que é 3,75%, nos dois casos está havendo uma sabotagem, aqui por parte do governo, lá por parte do próprio Fed. Claro que o mercado também está num processo de autoenganação. Por exemplo, a frase da Janet Yellen ontem, de que a gente não pode falar em recessão com 500 mil empregos sendo gerados. É óbvio, mas eu até achei agora uma planilha de um analista gringo, depois vou mostrar para vocês, onde mostra a situação de emprego nos Estados Unidos antes de todas as recessões que teve. Todos em pleno emprego antes, né? Então dizer que está em pleno emprego lá, né, é soft landing, né? E o Powell também dá esse endosso, né? Então, na coletiva, quando ele falou que agora ele vê os bens, né, a inflação de bens deflacionária, né, ele acredita numa deflação de bens, mas, né, ainda falta ele não enxerga ainda a deflação de serviços, e aí tem essa ligação direta com o Peru, que surpreendeu, veio 2,5 vezes aproximadamente o esperado, né, e caiu de 3,5 para 3,4. Aquela última alta que teve no SP500 foi quando saiu de 3,5 para 3,7, que continua a pleno emprego, mas o mercado ficou eufórico, está aumentando o desemprego, né? Aí voltou para 3,5 em dezembro, e aí agora 3,4, né? No payroll de dezembro, agora no payroll de janeiro, 3,4, ou seja, voltou por 2 meses seguidos a aumentar, diminuir o desemprego, né? Então, a gente tem um cenário super desafiador, globalmente falando, apesar de algumas pessoas, até eu vi comentários do tipo, o pessoal fala em recessão, mas a recessão não vem. Uma recessão, normalmente, além da queda de PMI, SM, vários indicadores, também um indicador importante é emprego, né? Mas emprego é o último a ser impactado, né? Até porque a política monetária leva mais tempo para ser transmitida e chegar num ponto da indústria, das empresas de serviços começar a demitir por falta de consumo, por juros altos, né, dificuldade de financiamento, enfim. Então, a gente ainda está num processo inicial, o aumento de juros começou ano passado, mas o próprio mercado está lá de fora, né, o mercado global está dificultando, talvez, porque, historicamente, né, acho que é a primeira vez em 40 anos que o mercado vai ter que lidar com esse patamar de juros, e isso é inédito para a maioria dos profissionais do mercado, gestores, enfim, mas o mercado está num modo de negação tremendo lá fora, e ainda está botando esperança no discurso do Powell de hoje, às 14h40, ver o que ele vai comentar do payroll, né? A Janet Yellen já deu o pitaco dela, falou, não, é soft landing. Se for soft landing, vai ser a primeira vez na história, contrariando contrariando os indicadores atuais, né, e indicadores equivalentes no passado. Não dá para dizer que tudo que aconteceu no passado vai se repetir, mas são muitos indicadores atualizados sugerindo que uma recessão à frente. Pode ser só em 2024? Pode. Então, a gente tem um cenário extremamente desafiador lá fora, né, e aqui. Então, e a gente, como eu falei na semana passada,
o fluxo para os emergentes, que puxou o dólar para perto para R$ 5, é um fluxo para os emergentes. Eu vi alguns comentários dos meus colegas comentando, mas aqui a gente, tudo bem, os emergentes realmente receberam fluxo, mas nós estamos numa situação melhor. Ok, nós estamos numa situação melhor, mas, cara, tem que olhar, fazer o deep dive. Quando a gente olha, o que os gringos estão comprando na Bolsa? Petrobras e Vale, né? Papéis aí, de certa maneira, tem um hedging, né, natural, que é o dólar, que são as commodities. Mas as commodities, né, têm correlação negativa com o DXY. E o DXY deu um puta tranco na sexta e ontem. Tendência de alta retomada aí no DXY. Vou mostrar os gráficos para vocês. Então, os yields idem. Então, a gente não é o último bolacha do pacote. Por mais que a gente possa ter mais fundamentos, os brasileiros não estão indo às compras e os gringos estão comprando empresas de commodities, né? E as commodities caindo e mercados emergentes, eles tirando dinheiro se tiver alguma correção mais forte lá, eles tiram dos mercados emergentes e não tem Brasil, não, deixa no Brasil e vamos tirar do resto, vamos manter só no Brasil, que o Brasil está fazendo dever de casa. Além disso, não está, né? A gente está vendo aí essa discussão do Lula contra o Banco Central, né? Que não sei se os gringos acabam dando muita importância, botando isso muito na lupa, pelo menos nesse momento, mas a tendência também é assustar. Os investidores estão trazendo dinheiro para cá. Então, para ilustrar tudo isso que eu falei, eu vou compartilhar aqui minha tela. Então tá aqui, ó, o Ibov, né? Inclusive o Ibov, no momento que ele, né, perdeu esse pivô de alta, a cabeça desse pivô de alta na sexta-feira, né? Também perdeu esse outro topo, né? Já começou a perder fundo. Aquilo que era um pivô de alta, que estava comprando o Fed, já começou a virar o quê? Esse canalzinho de alta aqui, que é uma grande bandeira de baixa. E se olharmos, né, mais de longe, olhar a floresta, né, o Ibov, depois de ter feito o topo histórico lá no 131.190, ele corrigiu até os 50% de toda a alta pós-Covid, que é onde normalmente o mercado de índices, mercado de ações, né, encontra suporte, né? Aí veio até a retração de 50 desta queda, então ele veio até a retração de 50 da alta, depois veio até a retração de 50 da queda. Segurou na de 38, veio até a de 61,8, chegou a romper aqui um falso rompimento e voltou, né? Fez essa figura técnica de ombro, cabeça, ombro linda, né? Que cravou justamente o alvo dela, como tinha que ser, 100%, tá? E aí voltou a subir, e agora teve esse falso rompimento aqui dos 50, mas depois, ó, voltou para debaixo e sexta-feira perdeu a retração, né, de 38, ou seja, a primeira, saindo da faixa de Gaza. Então a gente tem aqui se formando, né, um padrão de reversão muito feio, que tem alvos lá embaixo. E isso só vai ser, claro, esses alvos só devem acontecer, além de continuando essas atrapalhadas do governo e essas incertezas fiscais, se a gente vê um recuo aí, continuar vendo o recuo das commodities, né, como a gente está vendo, o minério de ferro está sinalizando já exaustão, divergência de baixa, depois uma alta espetacular. Petróleo, apesar dessa alta de ontem, também está numa tendência de baixa primária. Então, as commodities realmente confirmando, né, uma tendência de baixa. O CRB, o índice de commodities da Reuters, também está querendo perder um fundo e ter mais quedas, e aí confirma, né, a correlação inversa com o dólar subindo, os yields subindo, né, então seriam commodities e ações caindo. No nosso caso, ações americanas caindo, né, a gente tem a correlação, iria junto, e as commodities caindo mais ainda, né, então a única coisa que vem sustentando realmente o Ibov, que os gringos vêm entrando, vêm consumindo, empresas blue chips, pela liquidez, facilidade de entrar e sair, de montar também aí
operações estruturadas, com opções, defender, etc., a questão, e também a questão do dólar por trás delas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui o OBV, que é um indicador super importante, né? A gente vê, por exemplo, isso também muita gente não sabe, também dá para traçar LTAs, LTBs em indicadores como OBV e FR. Enquanto a gente ainda não perdeu aqui essa LTAzinha que faz, né, junto com a paralela, essa bandeirinha que, na minha opinião, é de baixa pelos contextos aqui das retrações, o OBV já perdeu, né? E o OBV já perdeu com força esse fundo aqui, que a gente ainda está, né, ensaiando um pullback nele, né, para depois, na minha opinião, vir buscar os outros alvos. Por enquanto, o alvo mais curtinho, essa última perninha de alta, está aqui no 106,200, mas a gente perdeu, né, sexta-feira, esse fundo aqui, né, e aí estamos fazendo um pullback nele hoje, e também na retração de 50, ó, que foi a máxima do dia. E aí tem esses alvos aqui em cadê? Aproximadamente 105 mil, depois 102,670 e 98,900, tá? E um quarto alvo, né, que já seria a própria retração de 50 aqui. Lembrando que dessa vez, se a gente vier buscar esse fundo novamente, essa bandeira tem que ser projetada para baixo também. Então, o próprio Powell já falou, outros analistas já falaram que o SP está trabalhando num nível que não é compatível com esses aumentos de juros, ou seja, o mercado apostando contra o Fed. O próprio mercado sempre disse para não apostar contra o Fed, né, como foi o caso dos quantitative easing pós-subprime, e como foi agora logo em abril de 2020, após a pandemia. Então, alguns números, por exemplo, né, que contradizem um monte de analista, e especialmente a Janet Yellen, né, essa planilha que eu mencionei, que eu achei bem interessante, aqui mostra, né, o mínimo, né, de desemprego, ou pleno emprego, né, que os Estados Unidos tiveram nessas vésperas de recessões, né, e aqui, desde quando ele atingiu o mínimo do desemprego até a recessão de fato acontecer, quantos meses levou. Então, a gente tem uma média aqui de 6 meses, né, desde que atingiu o mínimo do pleno emprego. A gente está no mínimo do pleno emprego agora, 3,4. A gente antes era 3,5, foi a 3,4 agora sexta-feira. Então, ainda pode levar, por exemplo, na média 6 meses, a gente pode ter a recessão acontecendo só daqui a 6 meses, na média, ou levar até 11 meses, 10 meses para começar um ciclo recessivo do mercado. Agora, outros dados importantes, né? Deixa eu ver aqui, tem tantos aqui. Por exemplo, quando a gente olha, as horas, aqui são horas, ganho salarial nos Estados Unidos, né? Vem reduzindo em termos anuais? Vem. Né, que foi que o mercado também se agarrou no Peru, né, que vem diminuindo. Isso aqui mesmo emprego do Peru, né, não farm, vem diminuindo? Vem, né, mas mesmo assim, se a gente olhar, ainda está em patamares, né, bastante elevados, né, comparando aí com os outros, com as últimas 2 décadas. Aqui, por exemplo, um gráfico super importante, que não é possível que a Janet Yellen não veja isso. Aqui está, por exemplo, os empregos, né, a quantidade de empregos abertos, né, quantidade de seguro-desempregos pedidos, né? Mas olha só o que já foi anunciado pela indústria de cortes para os próximos meses. Está dando um pico, ou seja, são layoffs, são cortes anunciados que ainda não foram feitos. Ou seja, vai mudar esse perfil do payroll em breve, né? Ontem mesmo a Dell anunciou, não é uma Big Tech, a Dell anunciou corte de 2.200 e a gente segue com esses cortes sendo anunciados a todo momento pelas grandes empresas. Quando, por exemplo, deixa eu ver esse gráfico aqui, de novo aqui os anúncios de cortes de emprego, e os pedidos de seguro-desemprego. Então, aqui, ó, é aquele mesmo gráfico, só que agora numa visão mais longa, né, mostrando
novamente, ali o outro acho que era uma visão de 5, 6 anos, aqui está mostrando mais de 20 anos, né? Então a gente está bem longe ainda de ter um cenário complicado de emprego nos Estados Unidos, então isso pressiona a inflação, que foi o que o Powell falou na coletiva. Tem uma porrada de gráficos aqui que confirma esse tipo de descompasso. Aqui, por exemplo, né, os preços de manufaturas, né, realmente de bens despencou, né, mas de serviços continua lá em cima. Lá em cima, os preços de serviços tem a ver com salário, etc. Então, eu colecionei aqui uma série de indicadores, esse aqui de uma analista gringa, né, da Bloomberg, né? Aqui, por exemplo, o SP subindo, forte. Agora, uma relação entre empresas de crescimento, empresas de valor, né, a relação entre elas continua extremamente baixa. A gente vê que a gente tem uma correlação entre os dois setores, né? Então, o mercado está mostrando tantas divergências que está, na minha opinião, apostando contra o Fed, né? Aqui, por exemplo, os pedidos, né, das empresas de manufaturas, pedidos de matéria-prima, etc., né, ele vem caindo, ou seja, estão reduzindo pedidos de matéria-prima, significa que vão produzir menos, já estão começando a querer produzir menos, porque o consumo já está caindo, né? E o consumo está caindo, já está refletido nos preços de bens. Mas, e aqui o gráfico mais importante de todos, né? Aqui é a curva de juros, né? Depois do payroll. Olha como é que na quinta-feira e na sexta ficou mais ainda inclinada, mais negativa ainda a curva de juros, inclinada e mais pronunciada. Então, a Janet Yellen e o próprio Powell acabam, né, passando pano aí, né, nesse comportamento completamente equivocado do mercado americano, né? O índice de ganância e medo, sexta-feira, antes do payroll, estava em 79. Ontem estava em 71, ainda está alto pra caramba, né? E aqui, olhando alguns gráficos, né, que fazem total diferença, inclusive para a gente, por exemplo, o dólar index, que eu mostrei várias vezes aqui para vocês, um gráfico mensal, né? Que pega aqui 20 anos, desde o último topo do dólar index, né, lá em 2002, né, ele veio por duas vezes naquela retração de 61, que é a que mais vezes segura o dólar, né, segura moedas em geral, e aí rompeu com a alta de juros, mês seguinte fez um pullback e foi embora. Os treasuries, né, os yields atingindo, de 10 anos atingindo o terceiro alvo de FIBO, que é normalmente os alvos que moedas, a maior parte dos movimentos acionários ou commodities atingem antes de passar para uma correção, o dólar, obviamente, os yields corrigiram, né, o mercado entrou nesse modo de negação com a queda dos yields, depois atingiu o seu alvo, um alvo, inclusive, que eu projetei 1 ano e meio atrás, 1 ano ou 2, né? Foi em janeiro de 2021. Então, voltamos a fazer um pullback. Na sexta-feira, na quinta-feira estava naquela, na sexta-feira estava naquela, vamos perder o 61 ou não? Com o payroll, olha o padrão, tudo bem, o gráfico mensal hoje é dia 7 ainda, o mês não fechou. Mas olha onde foi a mínima, né? Fez um halt na média de 20, perfeito, tá? E quando a gente vai para o gráfico diário, aqui, ó, aquela linha que ele estava perdendo na quinta-feira. Na quinta-feira, isso aqui foi que dia? Foi dia 1º, foi na quarta-feira, né? E depois veio subindo, inclusive mostrando divergência com relação... Não, quarta-feira, tá certo, foi dia do FONC. Aí quinta, sexta, e aí foi embora, rompeu essa deriva, já fez pivô de alta, né? Então, a gente tem, por exemplo, o dólar index, a gente pode projetar essa perna aqui de alta. Ontem cravou o primeiro alvo, mas hoje já deu uma violada, por enquanto está trabalhando ainda no primeiro alvo. Pode ser até que faça um pullback depois da fala do Powell aqui nesse topo, tá? Ou ele pode ainda, já está trabalhando até nessa dinâmica aqui, dessa deriva que foi rompida, tá?
que foi rompida, e aí tem esses alvos aqui para cima, né? Em total alinhamento, né, com o quê? Com os yields de 10 anos, que também rompeu um pivô de alta, né? Ele tinha cravado aquele terceiro alvo, aí foi quando o dólar fez topo e o SP fez fundo. Terceiro alvo, um terceiro alvo também de um gráfico bem longo, né? Um gráfico bem longo, que vem lá do topo aqui antes do Covid, que quando rompeu, pivotou, ó, foi lá no terceiro alvo, Covid, depois os yields já vinham aumentando, aí veio a pandemia, né? Zeraram os juros, a gente teve essa baita queda nos juros dos Estados Unidos, né? E aí tivemos aí essa alta aqui dos yields, que foi até o terceiro alvo, corrigiu e veio aqui, ó, testar a cabeça de mais um pivô de alta, esse topinho aqui, que quando a gente vai para o diário, também também a média de 200, né, que ele segurou 2 vezes. Então fez um fundo duplo e rompeu, e a gente já via até tendo divergência de alta aqui no IFR nesses fundos aqui. Então ele tá para romper essa cunha descendente, que é um padrão de alta, e aí, vindo aqui buscar esses alvos, vai ter talvez uma correção, a gente pode até ter que projetar esse topo para cima, para buscar novos alvos, né? Como eu falei, o petróleo tá dando uma segurada aqui nesse fundo, tá? Mas o petróleo pode, né? Tá fazendo um pullback para depois vir buscar alvos mais abaixo, né? Claro que a questão Ucrânia, né, vai ter agora, parece que a Rússia vai fazer uma maior ataque agora, provavelmente no final do mês, e já mobilizou, agora esse final de semana anunciou a mobilização de mais 700 mil, a coisa está escalando, o mercado está meio que deixando isso de lado, né? Vai chegar aí os tanques alemães e americanos pesados, né? E além disso, a Ucrânia e a OTAN tá atravessando a tal linha vermelha que, quando o Putin falou dos HIMARS, que se mandassem os mísseis de longo alcance, estaria ultrapassando a linha vermelha, e foi anunciado também mísseis com dobro de alcance agora no final de semana pelo governo americano. Na época o Biden foi lá esclarecer que não ia mandar esses mísseis, agora está mandando. Ontem a Rússia já falou que se atacarem a Ucrânia, atacarem a Crimeia, que eles consideram russa, a Ucrânia vai virar cinzas. Enfim, a coisa está escalando bem forte lá, então tudo pode acontecer com petróleo, tá? Mas, por exemplo, quando a gente olha commodities em geral, o índice da Reuters, tá? A gente já foi lá no segundo alvo aí por 3 vezes. Se perder, a gente tem esse alvo aqui para baixo, né? Tendência de baixa clara das commodities como um todo, né? Energéticas, metálicas e agrícolas, tá? E o VIX, né? O VIX do SP500, o VIX do SP500 vem subindo, né? Ele vem apresentando divergências de alta enquanto fazia fundos mais baixos e começou a subir, tá? E se a gente olhar, ele está num patamar, né? Ele veio num patamar, né, pré-Covid, né? Aqui foi quando realmente o mercado estressou, foi na época do nosso carnaval, que abriu quarta-feira de cinza já derretendo o nosso Ibov, porque os primeiros dias aí foi quando realmente o mundo viu a pandemia para valer, né, em fevereiro, final de fevereiro. Então, abriu esse gap aqui no VIX, a gente veio testar esse gap mais uma vez aqui e querendo reverter também num formato de cunha descendente o VIX, né? E o VIX, inclusive, ó, IFR já rompendo os topos anteriores, que é o Advanced Breakout, sinalizando que o VIX deve romper, ou seja, deve entrar mais volatilidade. Inclusive, SP, que estava flertando no 0 a 0, né? O SP tem esse suporte frágil aqui deste topo, né, desses 2 topinhos aqui, mas o SP, se a gente for olhar, ele veio desde que ele fez o topo histórico, né, e aí ele veio também aqui nos 50% de toda a alta pós-pandemia, igual o Ibov, né, e agora desta queda, ele fez igual o Ibov, ele veio no 61 e caiu. Ah, mas aqui não tinha esse fundo ainda. Ok, mas eu já tinha essa projeção, né, desse pivô de baixa, que foi a projeção de 100% que veio aqui.
e aí, né, de certa maneira, antecipou essas retrações, e tinha essa LTB também, mas não importa. Olhando agora, não importa quem acredita ou não em FIBO, né, não quero evangelizar ninguém, eu quero só ganhar dinheiro com isso, e se possível ajudar vocês também. A gente veio no 61, depois veio no 50 e perdeu, veio no 38, veio no 50, aqui tivemos esse falso rompimento, né, que tem a ver até com essa região de topos aqui, que também era alvo de FIBO. Quer ver? Eu acho que no Profit eu estou com esse estudo. Profit. Ó, a gente chegou até a violar esse segundo alvo, que era normalmente o que eu esperava que parasse, inclusive na véspera do FOM, que a gente teve aquela alta, ele parou nos 50%, aí falei, vamos ver amanhã, mas aí veio o FOM, que o mercado, por incrível que pareça, interpretou a fala do Powell como bem dovish. Eu achei bizarro, porque eu achei o contrário, quando ele fala de aumento de juros no plural, né? E o mercado deu essa puxada, mas depois, devolveu, e eu acho que agora ele vem, né, corrigir essa perna de alta, retomar a tendência de baixa, o SP Futuro. Então, dólar para cima, SP Futuro para baixo, então seria IBOV para cima. Quando a gente olha o nosso dólar, então, é de livro os movimentos que ele vem fazendo, né? Olha só, se a gente pegar o último movimento de alta do dólar, olha só, ele veio cravar pela primeira vez, né? Primeira vez, ele veio cravar o 61,8. Inclusive, eu estava falando para a galera que opera em dólar futuro que tem que acompanhar quando chega perto dessas regiões, né? Tem que acompanhar o à vista, porque olha só como é que voltou tudo no mesmo dia rapidamente. E aí, né, tivemos a confirmação aí no dia da sexta-feira do payroll, tá? Isso aqui é um errozinho que eu já falei, sei lá, trocentas vezes para a Lógica corrigir, que é parar de botar o ticket de sábado e domingo no profit, no dólar, que não tem. E aí ontem, ele deu essa arrancada, e com essa devolução eu falei, galera, isso aqui pode ser só o pullback nesse topo, né? Nesse topo que foi rompido, subiu muito forte. Dito e feito, onde foi a mínima? No topo, rompido. Foi a mínima hoje. E de lá bateu e já subiu. Então tá aqui os sinais todos, né, de fundo aqui no 61,8, e agora, né, esse pivô aqui já com pullback feito para continuar subindo e buscar 5,20, 5,26 como primeiro alvo, 5,33, depois 5,45, né? E aí, claro, rompendo esse topo, né, quando chegar aqui, talvez ele passe por uma correção, até porque tem essa região de topos aqui, mas eu já vou ter também a possibilidade de projetar toda essa perna de baixa, né, toda essa perna de baixa para cima, para cima. Então, cenário, como eu falei, bastante desafiador. Vale, né, conta de minério de ferro, Vale já fez um pivô de baixa, tinha cravado seu terceiro alvo. Minério de ferro está cheio de divergência de baixa nos movimentos que ele vem fazendo nos últimos dias. Minério de ferro, cadê? Está aqui, minério de ferro. 0,74 de baixa, tá? Topos descendentes aqui no FR, exaustão de compra aqui no MACD, e aqui topos ascendentes. Perdendo esse fundo, a gente tem uma projeção para baixo que pode jogar o minério de ferro aqui de novo na região dos $100 a tonelada. E a própria China, né, assim como outros índices bursáteis, o que ela fez? Ela foi lá cravar, isso aqui ela abriu depois do feriado do Ano Novo Chinês, exatamente no segundo alvo, e na retração de 50 de toda essa queda, ela abriu no segundo alvo caindo, aí fez pullback, ou throwback aqui nesses 50%, voltou a cair e perdeu esse fundo anteontem, tá? Mas ontem, né, anteontem, segurou a mínima aqui no topo aqui do primeiro alvo. Vamos ver se segura, mas está fraquinho, né? 0,29 de alta, né? China também não está graficamente bonito, apesar de estar em tendência de alta secundária e terciária, né? A tendência primária agora está flat, também pode virar, a gente está em vias de ter um Golden Cross aqui, mas eu sou desconfiado aí da China, desse discurso que vai ser a potência hegemônica daqui a 25 anos. Isso é truco, duvido. Ditadura nenhuma conseguiu isso até hoje, não vai ser a China que vai conseguir, tá? Ainda mais que a guerra aí
nas entrelinhas já está declarada, né, com o início do veto de chips, né, para a China. Sem isso, a China, né, fica bem restrito o desenvolvimento e crescimento da China. Então é isso, Petrobras perdeu esse topo, pode voltar a cair, já armou um pivôzinho de baixa. Vamos ver, o que sustenta o Ibov é Petrobras e Vale, né? Ambos com pivôzinho de baixa já acionados. Então não tem motivo para ter apostas agora em renda variável, ainda mais com essa Selic lá em cima, né? E podendo ainda subir mais, conforme o Roberto deixou meio que a entender na ata de hoje. A gente viu aí a capa, né? Você deu um spoiler pra gente da capa da estreia aí do seu filme. Parecendo a capa de filme. Meu pessoal de marketing pegou daquele filme do 1917 e me botou ali no meio dos ingleses, né? Porque eu fico falando que meu objetivo não é fazer ninguém ganhar dinheiro como educador. Meu objetivo é fazer nego não perder dinheiro. Ganhar é consequência de não perder. Só ainda não entendeu isso, né? Não entenderam isso. Spoiler da capa em Temos primeira mão, então, aqui pra gente da BMC News, né, André? Ficou bonita. Quem sabe, né? Mas deu para ver. Ficou bonita. É isso aí. Papel nosso aqui também é justamente esse, né? Eu falo muito... não estamos aqui para fazer nem dar call e nada, mas a gente trazendo informações, educação por trás das informações, né, para que o investidor tenha aí ferramentas para tomar decisão e entenda, né, o quanto é importante os movimentos corretos para não perder dinheiro em si. André, é sempre um prazer falar contigo aqui. O prazer é sempre meu. Só concluindo, eu gravei um vídeo até que eu acho que não foi publicado ainda, vou dar um spoiler, que há uns 2 meses atrás, a Ambima me escolheu como influencer número 1 em trading, né? E aí eu gravei um vídeo falando assim, galera, eu não sou influencer. Sabe por quê? Porque influencer, quando o nome diz, quer influenciar as pessoas. Eu não quero influenciar ninguém, porque é muita responsabilidade influenciar alguém no mercado financeiro. Porque se a pessoa influenciada perde grana, e aí? A culpa é de quem? Eu quero ensinar as pessoas a tomarem decisão por si próprias. Isso é o comportamento profissional. E é com aprendizado, errando por sua própria decisão, que você corrige os erros para errar menos e ganhar dinheiro. Então, eu até falei, eu não sou influencer, eu sou um educador de longa data, né? De B3, CMA antes. E é isso que todo mundo tem que ter em mente, né? Pegar as informações disponíveis, seja para um lado ou para o outro, botar no indicador, bater e beber. E falar, bom, o que eu vou digerir disso para tomar decisão? Né? E na dúvida, uma regra mundial de trade profissional, na dúvida não faz nada. Se está em dúvida, não faz nada, não compra nem vende, deixa o dinheiro estacionado na fixa, acabou. Boa. André, muito obrigada. Até semana que vem. Obrigado a vocês. Boa sorte, beijos, galera. Fiquem com Deus. Obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Grande André Machado, CEO do Projeto Os 10%, nosso querido ogro de Wall Street.